Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Na Europa, antes de chegar à Lua e a Marte, eles querem chegar a um consenso. Quem sabe a paz reina no Oriente Médio. Tá difícil, hein, Killing? O que você nos conta? Seja bem-vindo, boa noite para você por aí. Ah, tá mais fácil colonizar Marte, viu, do que conseguir essa paz no Oriente Médio, porque o clima tá muito tenso. São várias crises. Tem a guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, tem ataques constantes no mar Mediterrâneo, teve o ataque terrorista no Irã na semana passada, conflitos recorrentes na Cisjordânia, troca de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, que atua a partir do Líbano, e é justamente esse ponto que mais tem preocupado o mundo, né? Uma possível escalada, uma guerra total entre Israel e o Hezbollah, que assim como o Hamas é apoiado pelo Irã e tem um enorme poderio militar. Ontem, um importante chefe do Hezbollah acabou sendo morto por uma ofensiva israelense. Hoje aconteceu uma resposta do Hezbollah atacando uma base israelense no norte do país. Israel contra-atacou, matou outros 3 soldados do Hezbollah. Então, o mundo acompanha aflito e é claro que a diplomacia tenta resolver, mas não tem encontrado muito sucesso. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, está em sua 4ª viagem à região desde o início da guerra entre Israel e Hamas e voltou a falar sobre a necessidade de evitar que esse conflito se espalhe por todo o Oriente Médio. Os Estados Unidos também pedem para que tenha um esforço maior de Israel para preservar a vida dos civis na faixa de Gaza e a entrada de mais ajuda humanitária. E é claro que precisa debater o futuro dessa terra que hoje está arrasada. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha, em visita ao Egito, defendeu uma transição política com a participação da Autoridade Palestina. Essa é uma possibilidade que já foi defendida por outros países do Ocidente. O problema é que a Autoridade Palestina tem perdido popularidade na Cisjordânia e entre muitos palestinos. Então, claro, tem essas questões que precisam ser resolvidas, mas antes de tudo, Israel só afirma que haverá uma transição política na região quando acabar com o Hamas. O grupo está enfraquecido, mas ainda longe de ser completamente destruído pelas forças israelenses. Vamos acompanhar até, porque como disse o Killing aí logo no início, né, a gente não tem nenhum vislumbre de que a situação vá se resolver tão rapidamente. Lembro que algumas semanas falávamos aí de que Israel já contabilizava pelo menos mais 2 meses de guerra pela frente, anunciou um início de retirada das tropas do norte de Gaza, mas os bombardeios continuam intensos no enclave palestino. E agora a diplomacia internacional vai em direção ao Oriente Médio para tentar uma resolução pacífica para esse conflito que já resultou aí em mais de 20 mil mortes de ambos os lados. Killing, hoje de manhã você falava sobre a chegada do frio à Europa, tá fazendo bastante frio. Semana passada falávamos justamente de nevasca e algumas inundações, tanto no Reino Unido quanto na França, também nos países nórdicos. Mas hoje a notícia que saiu, quero saber como repercutiu aí pela Europa, é que vivemos o ano mais quente da história. 2023 teve a maior parte dos dias acima do limite considerado extremo para a gente suportar as mudanças climáticas. É verdade, viu, Edu? E os cientistas estão preocupados. Teve, claro, o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico, mas a interferência direta do homem. A gente tem acompanhado recordes atrás de recordes. 2016 tinha sido, então, o ano mais quente já registrado na história. 2023 passou 2016 e agora a expectativa, segundo os cientistas, é que a gente tenha outros recordes, talvez em 2024. A gente vive numa época muito preocupante. O secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, falou que a gente vive a era da ebulição, né? São diversos fenômenos climáticos extremos, sobretudo muito calor. A gente teve um verão extremamente quente no hemisfério norte, com recordes de temperatura, sobretudo em regiões ali próximas ao Mediterrâneo, incêndios que atrapalharam a agricultura, que infelizmente resultaram em mortes, recordes de temperatura na China também. Nos Estados Unidos, no Vale da Morte, os termômetros chegaram a 55 graus. O Brasil, nos últimos
meses também enfrentando diversas ondas de calor, e a preocupação é muito grande. Também uma preocupação de que nos acordos climáticos há muitas promessas, mas não há trabalho efetivo. Há ainda uma falta de investimento, sobretudo aqui na Europa, na infraestrutura, para lidar com fenômenos climáticos extremos, sobretudo o calor. Precisa de ar-condicionado, precisa de mais ventilação. Aqui é um continente preparado para o frio, mas precisa agora se preparar também para o calor. Agora a gente está no inverno, faz muito frio, mas no verão os termômetros em várias regiões passam dos 40 graus. É muito quente, precisa, claro, investir não só em combater as mudanças climáticas, mas sim em infraestrutura para a população. Felipe Killing, direto de Londres, conversando com a gente aqui em alta frequência. Obrigado, viu, Killing? Uma boa noite para você por aí. Até amanhã. Valeu, para você também.